Olha, uma mulher de 32 anos deixou a cidade onde morava para fugir do ex-marido depois de 14 anos de relacionamento. A Daniele foi obrigada a assinar um código de conduta doméstica com regras rígidas sobre as tarefas de casa. Não falta mais nada, gente. Tem reportagem, veja com atenção essa reportagem. No início do relacionamento, ela acreditava viver uma história de amor. Você fica cega, você fica ali com uma dependência emocional, acreditando que está vivendo um grande amor da sua vida, que tudo aquilo é normal, que faz parte de um relacionamento. Eu achava que tudo que eu vivia era normal. Mas o roteiro escondia nuances nada românticas, como controle, medo e silêncio. A vida a dois era, na verdade, uma rotina de abusos que ela mal consegue explicar. Eu separei e no momento da separação eu ainda não tinha consciência que eu estava num relacionamento abusivo. Precisou de uma advogada, colega de sala, minha amiga, eu contando para ela, dela me apontar assim: Dani, você foi vítima de violência doméstica. E foi todo um processo de eu começar a perceber a nível terapêutico. Só meses depois da separação que eu fui tomando consciência, que eu fui entendendo o que aconteceu comigo. Durante 14 anos, a advogada mineira Daniele Boffa, hoje com 32 anos, viveu o que acreditava ser um casamento. A violência também deixou marcas psicológicas graves. São profundas, elas duram meses até anos, de uma violência sexual, de uma violência patrimonial. Então, assim, existem vários tipos de violência e a gente precisa, assim, abrir os nossos olhos, porque são nas pequenas atitudes, nos pequenos sinais do namoro, e agora eu comecei a estudar sobre isso, e eu diria para as mulheres estudarem mais sobre isso, sobre comportamento. Durante o relacionamento, as crises de ansiedade foram frequentes. Os diagnósticos de síndrome de Estocolmo e transtorno de estresse pós-traumático refletem anos de abuso dentro de casa. Eu já tinha várias crises de ansiedade, eu cheguei a ter ataque de pânico, e eu tinha a crise de ansiedade e eu ficava ali no canto definhando e ele me olhando com uma cara assim de frieza, sem empatia, não me abraçava, ou se me dava um abraço, era um abraço distante com os tapinhas nas costas, eu não tinha acolhimento. Entre os documentos reunidos por Daniele, há registros que revelam o grau de controle a que era submetida. Um deles é um código de conduta doméstica, com regras rígidas sobre tarefas da casa. E ele fez um artigo mesmo, tem um capítulo lá da louça, outro da roupa suja. A mulher deverá manter as cuecas do marido limpa em tantos prazos. E tinham várias regras, tinha algumas regras para ele também, mas as regras dele, ele mal se aplicava, eram regras na área espiritual, porque eu cobrava dele de ser líder espiritual do lar, que ele não era, eu que tomava frente de orações, o que fosse. E aí as regras que eram para ele, ele não assumia e jogava a culpa em mim. Para especialistas, esse tipo de imposição é um exemplo claro de violência psicológica e patrimonial, quando a mulher perde a autonomia sobre o próprio tempo, corpo e recursos. Foi só com o fim do casamento e com a ajuda externa que Daniele conseguiu enxergar a gravidade da situação. Ao entender que vivia sob manipulação constante, que afeta a sua liberdade e a saúde mental, ela decidiu deixar a capital mineira para romper o ciclo de abusos. A mulher que está num ciclo de violência, ela precisa de ajuda para quebrar esse ciclo. E a Polícia Civil está aqui à disposição para que essa mulher não sofra um feminicídio, que é tudo que nós queremos evitar. Denuncie, mulher. Muitas mulheres acreditam que a violência doméstica está associada apenas à agressão física. Mas os especialistas alertam que os abusos podem acontecer de forma silenciosa, no controle do dinheiro, na manipulação emocional e até em relações sexuais sem consentimento dentro do casamento. Muitas vezes essas violências são naturalizadas e demoram anos para serem reconhecidas, inclusive pela própria vítima. Ela passa pela violência psicológica, que é a fragmentação de quem a mulher é a dúvida, é o medo e é onde a mulher precisa se diminuir para caber numa relação. Quando isso acontece, já é um sinal de alerta e que essa relação já não te cabe. No Brasil, cerca de 30% das mulheres já sofreram violência doméstica ou familiar ao longo da vida. Na maioria dos casos, essa violência não deixa marcas visíveis. A forma mais comum é a violência psicológica,
presente em quase 9 em cada 10 situações. A violência patrimonial e sexual também aparecem com frequência. Pesquisas sobre o tema mostram que o abuso nem sempre machuca o corpo, mas compromete a autonomia, a saúde mental e a dignidade das vítimas. Desde 2007, com a Lei Maria da Penha, essas formas de agressão passaram a ser reconhecidas oficialmente como violência doméstica no Brasil. A OAB do Rio de Janeiro, ela disponibiliza, por meio da Ouvidoria da Mulher, um canal direto de acolhimento para que as mulheres que estejam sofrendo qualquer tipo de violência, elas possam entrar em contato. Basta enviar uma mensagem para o telefone 997539037. A mulher não está sozinha. Longe de Belo Horizonte, Daniele recomeçou em Fortaleza. Realizou um sonho antigo de aprender a surfar. Depois passou por outros estados e hoje encontra na arte e no esporte caminhos para reconstruir a própria vida. O contato com a água, com os esportes aquáticos, eu fui para Cumbuco, eu fiz aula de kitesurf, então esse contato com a água ele está sendo assim restaurador, eu realmente sinto Deus por meio do mar, da natureza. E foi uma super válvula de escape para mim, o surf, enquanto atividade física. Paralelo com a música, com a arte. Eu canto e por meio da arte eu me expresso. Eu compus uma música sobre um pouquinho dessa história que eu vivi. Como parte do processo de cura, Daniele criou um perfil nas redes sociais para contar sua história. O objetivo é alertar mulheres que vivem relações abusivas sem perceber e mostrar que é possível romper o ciclo. Eu faço isso para que eu sinta que a minha dor não foi em vão, para que eu sinta que o que eu passei não tenha sido sem propósito, e para que eu possa ajudar outras pessoas e ir me curando nesse processo, porque eu ainda estou sendo curada. Mesmo um ano depois de separação, eu ainda estou em processo de recuperação. Ela também está escrevendo um livro numa tentativa de ressignificar o passado e seguir em frente, mesmo sabendo que o caminho da cura ainda é longo. E a ideia é trazer esses sinais, sabe? Eu ainda estou procurando parceiras, pessoas que possam me ajudar nessa análise psicológica, que tenham mais especialidade nessa área. Às vésperas do Dia Internacional da Mulher, a história de Daniele mostra que a violência doméstica nem sempre é visível. Muitas vezes ela se disfarça de cuidado ou de regra. Reconhecer esses sinais é o primeiro passo para romper o silêncio e salvar vidas. Muitos homens não têm consciência de que são abusadores. Para eles aquilo é normal. Então a mulher também acha que aquilo é normal e ele convence essa mulher de que isso é normal. Às vezes mesmo com provas de um abuso financeiro, com transferências bancárias, o que for, os homens não têm consciência. Então, essa mulher precisa de um apoio, precisa conseguir enxergar, porque esse homem nunca vai admitir que o que ele fez com ela é crime.